Hoje vou falar sobre recomendações aos dirigentes. Isso é bem complicado de falar. A primeira questão é responsabilidade. Temos que ser responsáveis. E a primeira coisa que você precisa aprender sobre responsabilidade é que esse estudo não te faz um dirigente de ayahuasca. Isso aqui é o estudo que você deve dar ao seu caminhante, a pessoa que caminha na sua casa. Esse estudo é o estudo básico, necessário para você poder ter uma boa condução do seu trabalho espiritual, uma boa condução de vida pessoal sua, que como dirigente, que também sou, sei o peso e a carga que nós alimentamos e carregamos. É muito importante nós entendermos a nossa importância referente à questão espiritual, porque ela é muito profunda, né? Nós temos que sustentar o campo energético do local, criar esse ambiente sagrado, guiar consciências, né? Processos de expansão espiritual, muitas vezes desequilíbrios emocionais de trâmite psicológico, como eu falei em outro capítulo. Integridade física, emocional, mental e espiritual é toda sua. E o que me deixa muito preocupado em ver pessoas que talvez não enxerguem isso e estejam nessa posição. Por exemplo, esse estudo que é o que o teu caminhante deveria saber, porque o teu estudo mesmo é o nível 2. Começa o estudo de gnose vegetal para dirigentes mesmo no nível 2, porque isso aqui é a base que você precisa ter, no mínimo. E daqui agregar, né? Daqui você conseguir realmente avançar. Porque é muito importante você entender uma coisa. As pessoas não têm que ser perfeitas, você também não tem que ser perfeito e você possivelmente não é perfeito. Nós temos que ter integridade. Integridade é muito importante dentro do caminho espiritual. É isso que diferencia as pessoas sérias dos comerciantes espirituais, das pessoas que só querem abusar e usar, e as pessoas têm seu fim. Então, caminhe com integridade, que ela vai ajudar para você alinhar os princípios espirituais, a referência à humildade, serviço, a ajudar, né? A questão da disciplina na tua casa é importante. E a disciplina não quer dizer falta de compaixão. Tem que aprender a lidar com todos esses trâmites. Isso é uma questão muito de equilíbrio. Então, preparar-se com consciência é o grande ponto. Você tem consciência, se preparar para o que você está fazendo, né? Então, vou colocar 3 questões que você tem que se preparar. Primeiro, realize uma limpeza energética sua, e da sua casa, dos trabalhos. É importante você focar nesse ponto. Trabalhar, movimentar a energia para que ela possa realmente se direcionar para onde você deseja. Mantenha sua mente focada, evitando distrações, diversões. Então se foca atualmente como é que você está fazendo. Não fica pensando na morte da bezerra, fica pensando realmente no que você está fazendo. Você vai guiar pessoas, você tem que zelar por elas. Você tem que estar bem. Se você não está bem, você conduz um trabalho ruim também, mesmo que saia bom. Porque se você entrou ruim e sai ruim, esse trabalho não foi transformador para você. O trabalho tem que ser transformador para você também. Fortaleça a sua conexão com os mentores, guias espirituais. Isso é importantíssimo. Antes de você entrar num ritual, você rezar, você acender uma vela para o teu guardião, para os teus guias, para que realmente possa se estabelecer uma conexão realmente de proteção e direcionamento ao seu trabalho. Crie um campo seguro, né? Estabeleça regras claras, acolhedora. Não seja um ditador, porque pau que nasce torto não quer ser direito, ele quebra. Temos que aprender a flexibilidade dos seres humanos. Nós temos milhares de personalidades no planeta. Um caminho espiritual não pode ser rígido, ele tem que ser flexível para que as pessoas possam realmente se adaptarem. Mas tem que ter regras, senão vira uma confusão. Eu passei pelos 2 problemas. Às vezes muita rigidez, às vezes pouca rigidez e muita confusão. Você tem que encontrar esse meio termo, e isso precisa de maturidade. Você precisa crescer. Então, o teu trabalho zele pelo silêncio. Quando é silêncio, é silêncio. Quando é música, é música. Você tem que buscar
essa luz, organizar a luz da tua atividade, a questão do tempo que você vai percorrer. Ah, mas qual que é esse tempo, qual que é essa luz? Isso é a questão do nível 2 do estudo, que é a parte mais minuciosa para o dirigente. Mas você precisa ter isso em foco. Né? Tenha sempre auxiliares, as pessoas podem te auxiliar de confiança. Você tem que criar um grupo, baseado na tua compreensão espiritual, não importa, mas ele tem que zelar dentro desses princípios que eu passei, para que realmente você tenha um trabalho fluido. É uma oportunidade de crescimento espiritual. Ofereça sempre uma postura firme, mas amorosa, ok? Seja firme, porque senão os obsessores tomam conta. E seja amoroso, senão as pessoas não conseguem se encontrar, porque elas ficam perante a diversidade, perante os problemas, né? Então, evite as interferências desnecessárias que possam vir. E assim você vai ter menos riscos nesse combate. Por exemplo, você é psicólogo, terapeuta, você entende de pessoas que têm distúrbios psicológicos? Se você não entende, não permita que essas pessoas aguentem o seu trabalho. Filhos, eu sou psicólogo, formado há mais de 25 anos, e eu tomo muito cuidado com essa questão, porque eu já tive milhares de problemas e eu tenho muita experiência. E esses problemas eles surgem em todas as linhas. Não importa se é na ayahuasca, se é na igreja evangélica, vocês sempre vão ter problema com as mesmas pessoas. Principalmente os membros da sua casa e com os músicos, né? É uma coisa louca, né? Músico dá muito problema. Também não importa se é evangélico, se é hindu, se é xamânico, por causa da questão do ego. Eu até falo isso num vídeo sobre a questão da psicologia, de a gente trabalhar o ego, porque é complicado mesmo. Né? Se preparar porque coisas imprevisíveis vão acontecer. Pessoas em crise, pessoas alteradas. Eu tive uma menina que nós tivemos que, em 6 rapazes, tirar ela do templo, segurando um em cada perna, um nos braços, um na cabeça, um na cintura, e tirando a menina gritando que estava sendo assassinada. Imagina um trabalho com 100 pessoas, uma pessoa gritando: estão me matando, quero que me destruir. Depois ela veio pedir desculpa, mas o problema já foi causado. Então você tem que aprender a entender e criar já essa alternativa para esses casos. O que a Ordem Polimata faz e sempre fez, hoje até não tem isso porque é pouca gente. Permitindo mais pessoas lá dentro, possivelmente a OCA volta, que é um espaço sagrado para que se trabalhe diretamente com a cura das pessoas. Isso é uma ideia interessante. O grande ponto também é a questão da responsabilidade após o ritual. Todo mundo faz o ritual, tem muitas tradições que fazem o ritual, dão um abraço e tchau. Eu acho que você tem que oferecer um espaço de integridade, né? Para que as pessoas possam compartilhar um pouco as suas experiências, para elas se entenderem, porque a pessoa às vezes está muito confusa. Está vindo inconsciente, subconsciente, está vendo a percepção dela psíquica, emocional, espiritual. Isso é muito confuso para algumas pessoas, e especialmente para quem começa. Para quem começa, não só é muito confuso, e se a pessoa, quando começa, acha que sabe tudo, temos um problema, né? Um ego muito grande, uma arrogância muito grande, porque fiz com todo respeito. Eu estou nisso há 35 anos. Eu ainda tenho muito a aprender. Se começar a falar a lista de coisas que precisa aprender, que está até aqui a lista. Algumas coisas que você precisa estudar para que você realmente possa se transformar. Então, numa situação ímpar, mantenha calma. Você é o primeiro que tem que se acalmar. Não seja agressivo. Não permita atitudes agressivas. Isso não é da luz. Isso não é de evolução espiritual. Ok? Oriente sempre a comunidade sobre os processos pós-ritual, né? A questão que eu explico, depois de 3 dias que você faz um rito de gnose vegetal, de alguma coisa que você recebe, né? Um espírito, um obsessor, se você dormir com ele, você fica 3 dias com ele. As pessoas precisam entender algumas coisas que ocorrem com elas, né? A questão da percepção emocional, sensorial que ocorre após os rituais, né? E sempre recomende repouso, uma alimentação leve. Se você puder servir uma coisa depois do ritual, eu acho uma recomendação adequada, né? Uma sopinha, melhor é isso, uma sopinha bem rala, nada muito denso, sopinha, uma torradinha, coisinha simples, só para forrar o estômago,
e pedir que a pessoa permaneça em silêncio, porque terminou o ritual. Eu sempre tive esse problema. Todo mundo quer falar. Ah, bababá, bababá, bababá. Só que o ritual terminou para ela, mas não para os outros. Então manter o silêncio, manter esse respeito é inevitável. Tá? Eu vou falar algumas coisas que vocês deveriam ler, atentar, né? E ouvir e aprender sobre esses temas como dirigente, que isso aqui é praticamente a introdução do nível 2, né? Que é estude profundamente a tradição religiosa que você quer adentrar. Porque muita gente fala de xamanismo, mas não estuda xamanismo. Estuda outras coisas, sabe? Mas você está dentro de uma tradição de gnose vegetal, ela tem como raiz ancestral o xamanismo. Então ele tem que estar ali conectado sobre algum aspecto. E ainda bem que vocês estão falando com o polimata, né? Que se fosse outras traduções, não, só pode ser assim, assim. Eu estou levando vocês a se entenderem, a compreenderem e realizarem o seu caminho, a sua realização, não a do outro, ok? Filosofia, estuda a filosofia, porque é importante você entender a filosofia, porque a filosofia reflete o homem. Psicologia é inevitável, é importantíssimo vocês estudarem psicologia, porque a psicologia está integralmente integrada ao processo espiritual e à transformação, a cura, que a gente fala da cura, é essa transformação, ela é inevitável, né? A questão do estudo das ervas de poder, nossa, eu estudei muitas ervas de poder, eu tenho no meu currículo mais de uma centena de ervas de poder e com experiências como mestre em mais de 50. O currículo é bem alto, porque era necessário esse estudo, como também acabei me formando em psicologia, porque é importante sobre tudo isso. Primeiro socorro, você também tive que estudar isso. Se uma pessoa tiver uma parada cardíaca no teu ritual, você vai trazer ela de volta à vida? Eu vou. Eu vou por 2 motivos. Primeiro, porque eu sou urumuyá. Vou lá e busco a alma e põe de volta. E segundo, porque eu tenho compreensão de primeiros socorros e as pessoas que caminham junto comigo, que são meus atendentes, meus dirigentes, também aprendem. Sabe? Você criar um mapa, por exemplo, se acontecer alguma coisa grave, de se pegar um membro de lá e levar até o hospital. Cadê o mapa do hospital? Sabe? Criar um mapa de emergência. O telefone da polícia, eu já tinha em toda a existência da ordem neste país, uns 15 anos com a ordem manifestada, né? Dessa forma. Em 15 anos eu tive que uma vez chamar a polícia porque um rapaz alterado, não vou falar a questão, mas alterado, totalmente desequilibrado, começou a agredir a companheira dentro de um ritual e ele foi segurado. Só que o rapaz era um fisiculturista, ele era gigante. Todo mundo teve que pular em cima do cara para segurar o cara porque ele estava agredindo a menina. E pegamos, conseguimos acalmar o cara, tirar ele do salão, colocamos em estacionamento, ele pegou, entrou no carro e puxou uma arma. Deu um tiro para cima, mostrando que é machão, e aí chamou a polícia. Foi o único caso que aconteceu, porque nunca tinha acontecido uma situação dessa. E uma coisa que a ordem sempre faz teve uma época que a gente chegava a revistar as pessoas, porque teve uma vez um rapaz que tentou entrar com uma faca dentro do revólver. Então, isso são coisas que você tem que se atender, e o tempo de experiência irá fazer com que você realmente entenda. O verdadeiro líder espiritual é aquele que se ajoelha diante a vida e antes de pedir que os outros se levantem. Eu lembro dessa frase, mas eu não lembro quem escreveu. Depois que eu caminhei há 40 anos, 30 anos, eu já não me lembro das referências. Mas o primeiro ponto, como eu disse, é responsabilidade. Se você for responsável, sério, com sua busca espiritual e levar essa mesma seriedade para o teu caminhante, eu tenho muita alegria em fazer parte dessa reflexão em sua vida.